Rapaz, o Flamengo demorou para meter gol nesse Cuesco, né, senhor? Demorou para meter gol nesse timeco do Peru, bicho. O Flamengo muito superior, né? Muito superior mesmo. Esse Cuesco também é um time bem ruinzinho, né? O Flamengo dominou mesmo a partida inteira, muitas chances criadas, mas a bola não estava entrando, né? A bola começou a entrar aos 80 minutos, bicho. Demorou para sair o primeiro golzinho, né? Mas quando saiu o primeiro, foi um gol atrás do outro. Bruno Henrique fez duas vezes e o Paquetá fez o terceiro de pênalti. Cara, a impressão que eu tenho, né, é que os torcedores do Flamengo gostam muito do Bruno Henrique, né? Eu não lembro de cabeça assim, alguma vez, né, do Bruno Henrique envolvido com alguma polêmica e os torcedores do Flamengo pegando no pé dele, pedindo a saída dele. Eu não lembro de cabeça. Também não sou torcedor do Flamengo, né? Até na época dele envolvido lá, né, com aquele esquema de apostas, que ele foi julgado, tal, inocentado, tranquilo. Até naquela época, os torcedores do Flamengo estavam defendendo ele nas redes sociais. Parece que os torcedores do Flamengo gostam muito do Bruno Henrique. Também é um bom jogador, é muito dedicado, né? Se dedica muito, super disciplinado, assim, é um super profissional o Bruno Henrique. Isso eu posso dizer, ele se entrega muito dentro do campo. Eu assisto nas partidas do Flamengo. Então, pela última rodada da Libertadores, o Flamengo se classifica em primeiro no seu grupo, no grupo A, com 16 pontos. Em segundo, passa o Estudiantes. Em terceiro, fica o Independente de Medellín, mas o Independente vai para a Sul-Americana, né? Já que ficou na terceira colocação. O Flamengo vai brigar, né, bicho, pela melhor campanha, né, na fase de grupos. Eu acho que tem tudo para conseguir, né? 5 vitórias, um empate. Pode ser que o Flamengo tenha a melhor campanha na fase de grupos. Legal, bacana. E no intervalo do jogo do Flamengo contra o Cusco, bicho, os torcedores do Flamengo começaram a protestar, né? Chamando o time do Flamengo de time sem vergonha e também xingando muito o Carrascal, né? Dizendo que o Flamengo não precisa dele. Meu Flamengo não precisa de você. Bicho. Pelo jeito, né? Pelo visto, os torcedores do Flamengo não querem mais o Carrascal ali no time, né? Começaram a protestar. O Carrascal também se envolvendo em muitas polêmicas, não só dentro do campo, como fora do campo também, né? Dando festinha. Então o torcedor tá bem bolado com ele. É bem provável que o Carrascal deixe o time do Flamengo, né? Ainda mais se ele se sair bem na Copa do Mundo. Pode ser que apareça alguma proposta e ele deixe o time do Flamengo. Porque os torcedores estão pegando no pé dele, né? Ele não jogou no jogo de hoje. Não jogou o Carrascal. Bem, gente, o STJD marcou o julgamento da confusão que teve no jogo do Flamengo com o Palmeiras nesse último sábado pelo Brasileirão. Olha só, o STJD marca julgamento que pode punir Flamengo, Palmeiras, Leonardo Jardim, Carrascal e Paulinho. Ave Maria. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva anunciou a data que julgará o desdobramento da vitória do Palmeiras por 3-0 sobre o Flamengo, no sábado passado, né? O processo será analisado pela 4ª Comissão Disciplinar, em sessão nesta quinta-feira, a partir das 10 horas. Os dois clubes podem ser punidos, além de Carrascal, o técnico Leonardo Jardim, Paulinho e Fernando Munhoz, massagista do time do Flamengo. O meia colombiano, Carrascal, responderá pelo cartão vermelho recebido ao acertar o rosto de Murilo. Ele foi denunciado pela Procuradoria do STJD no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva por conduta violenta. A pena vai de 1 a 6 jogos de suspensão. Já Leonardo Jardim virou réu pelas críticas que fez à arbitragem da partida. Na entrevista coletiva, o caso foi enquadrado como reclamação desrespeitosa. Não pode criticar a arbitragem, né? É opressão isso aqui. Bem, no Código 258, a punição pode ir de 1 a 6 jogos de gancho. Só porque o cara criticou a arbitragem. Mas eu não me conformo com essas coisas. Paulinho, por sua vez, foi denunciado a partir da comemoração de seu gol, que fechou a vitória do Palmeiras. A Procuradoria entende que o gesto foi feito em direção à torcida organizada do Verdão. Foi provocativo. Por isso, a denúncia no artigo 258, que pode causar punição de 2 a 6 jogos ao Paulinho. O Paulinho pode pegar de 2 a 6 jogos de suspensão só porque ele mandou calar a boca, fez gesto, sei lá, não sei o que. O cara não pode comemorar, porque senão ele é punido. Ave Maria, eu não entendo isso aqui não, só. A Procuradoria ainda pede
como alternativa que o camisa 10 seja enquadrado no artigo 258 por conduta contrária à ética, com suspensão de 1 a 6 partidas. Ave Maria, vão foder mesmo. Ai, desculpa que palavreado chucro, mas assim, querem ferrar mesmo com o cara, quem mandou fazer gol no Flamengo. Ah, brincadeira, é só pra descontrair aqui, pô. Mas assim, eu não consigo entender punir o cara porque o cara comemorou. Não entendo, não. Por fim, Fernando Munhoz, massagista do Flamengo, foi identificado por ter ameaçado a equipe de arbitragem no intervalo do jogo no Maracanã. Segundo o tribunal, Munhoz teria dito: "Você não sai daqui vivo", como possível multa de R$100 mil, além de suspensão de 30 a 120 dias. Ou seja, o massagista do Flamengo pode pagar uma multa de R$100 mil e pegar um gancho aí de 30 dias a 120 dias, né? Fica fora ali, né, do campo, não ir trabalhar, né, para fazer o trabalho dele só porque ele ameaçou a arbitragem dizendo que você não vai sair daqui vivo. Rapaz, vão punir o cara porque ele falou isso. Cara, é jogo de futebol. Todo mundo tá de sangue quente. Os caras xingam mesmo. Ave Maria, pô. Eu não consigo entender, não. Mas é isso. Assim, bicho. Se não tiver essas coisas aqui, bicho, o STJD não trabalha, né? Se eles levarem isso aqui só como xingamento, os caras não vão trabalhar, né? Tá dizendo aqui, né? O Flamengo responderá por objetos arremessados em direção aos integrantes da delegação do Palmeiras e a entrada de seguranças contratados, além de integrantes de staff que não estavam relacionados na confusão após o gol de Paulinho. Isto pode gerar uma multa de até R$100 mil. Os dois clubes também responderão por tumulto depois do terceiro gol. Ambos podem ser multados em até R$20 mil. Ave Maria, é assim que eles se bancam mesmo, né? Sou o STJD, né? Vão multar o Flamengo e o Palmeiras porque deu a confusão, já querem uma graninha. E também podem multar o time do Flamengo porque entrou galera no campo, entrou segurança para tudo apartar a confusão. Os caras entraram para apartar a confusão. Essa galera toda que entrou foi para acalmar os ânimos dos jogadores. Aí eles podem ser multados. Tem que dar dinheiro para essa corja aí. Ai, eu falo mesmo, senhor. Eu falo o que eu acho aqui. Se não derrubarem meu canal, eu falo mesmo. Agora, saiu, né, bicho, os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. Olha só, o Fluminense vai enfrentar o Vasco. O Fluminense decide em casa, o Corinthians vai enfrentar o Internacional, o Corinthians decide em casa, o Grêmio vai enfrentar o Mirassol, o Grêmio decide em casa, o Vitória vai enfrentar o Atlético Paranaense, o Vitória decide em casa, o Juventude vai enfrentar o Atlético Mineiro, o Juventude decide em casa, o Remo vai enfrentar o Santos e o Remo decide em casa, o Cruzeiro vai enfrentar a Chapecoense, o Cruzeiro decide em casa e o Fortaleza vai enfrentar o Palmeiras e o Palmeiras vai decidir em casa. Então, esses vão ser os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. E o Mirassol também se classificou, bicho, pela Libertadores pela última rodada. Mesmo perdendo para o Lanús por 1-0, o Mirassol vai às oitavas de final, já que se classificou passando em segundo no seu grupo, no grupo G. Ficou atrás da LDU de Quito, né, bicho? Bicho, quem fez a LDU se classificar foi o nosso brasileiro Daverson. Fez 2 gols na vitória da LDU por 3-2 em cima do Aris Red. Então tá aí, né? O Daverson brilhando lá no Equador. Maravilha, passou em segundo aí. Importante é que o Mirassol conseguiu se classificar, né? O Lanús vai para a Sul-Americana. Agora aqui na Sul-Americana, bicho. O São Paulo se classificou, avançou na Sul-Americana, passou em primeiro no seu grupo com 12 pontos. Parabéns ao time do São Paulo. Quem também se classificou foi o Grêmio. Mesmo empatando em 2-2 com o Torque, o Grêmio conseguiu se classificar em segundo. Mas se classificou, né? Importante é que conseguiu se classificar. Ficou atrás do Torque. Assim, importante é que conseguiu. O Santos, a passo, eu vou ser verdadeiro aqui com vocês. Eu pensei que o Santos fosse cair na Sul-Americana. O Santos conseguiu se classificar. Passou, maravilha, né? Venceu por 3-0 o Deportivo Cuenca. Legal. Parabéns ao time do Santos. Essa foi a primeira vitória do Santos na Sul-Americana. Ai, que loucura, né? Tá aqui, o Santos se classificou em segundo, ficou atrás do Deportivo Recoleta.
Ó, ó o comentário do Caboclo aqui, ó. Botaram uma foto de quem não fez nada, que foi o Neymar. Essa galera é foda. Eu gosto dos comentários. Tem uns caras criativos nos comentários. Quem apareceu, né, para assistir o jogo do lado do Neymar foi o brasileiro Rodrigo, né? Nosso brasileiro Rodrigo, atacante do Real Madrid, que está machucado, não vai para a Copa, né? Teve uma lesão muito grave no joelho. Acho que lesão parecida com a do Neymar, né? Então, mas ele apareceu lá para assistir o jogo do lado do seu parceiro aí. Ney e Rodriguinho. Bacana. Legal, né? Ainda falando aqui de Santos, né, bicho? O Brasão pode deixar o time do Santos depois dessa pausa da Copa do Mundo, né, bicho? Ele pode deixar. Ele jogou nesse jogo, né? Jogou hoje contra o Deportivo Cuenca pela Sul-Americana, mas ele pode deixar o time do Santos, porque ele tem propostas e o Santos pode topar vender ele, já que o Santos está precisando de dinheiro e ele é um dos jogadores mais cobiçados do elenco. Então ele pode deixar o time do Santos. Assim, se ele sair, né, bicho, o Santos tá perdendo um goleiraço. Ele é um ótimo goleiro mesmo. Mas assim, é como diz aqui, né, bicho? Na janela o Santos sabe que necessita de fazer caixa. E o Brasão é um dos nomes mais valorizados do elenco. Então o Santos pode vender ele por dinheiro, né? É isso. O Neymar bem que poderia bancar o Santos, né, senhor? Ele já é dono mesmo, ele já manda, já desmanda. Pô, que custa bancar também o time? Neymar é bilionário, senhor. Dizem que o Neymar tem uma fortuna de 7 bilhões, porra. Banco Santos aí, Neymar. Porra, é foda, né? E o Ganso que pode estar deixando o Fluminense, né, bicho? O Ganso tem proposta de clube da Série A, é cortado de jogos e deve deixar o time do Fluminense. O Ganso só tem um ano de contrato, o contrato dele se encerra no final de 2026, então eu acho que por isso que ele já está procurando um novo clube. Acredito que o Fluminense não queira mais renovar com ele. Ele é banco, ele é reserva. Então acho que por isso que ele está procurando, né, um novo clube. A reportagem diz aqui, né, que nem o Fluminense e nem o Ganso disseram qual é esse clube que está interessado no camisa 10. Por enquanto está em sigilo, né? Estão negociando para ver se dá tudo certo. Mas o UOL dá a entender aqui que ele pode pintar no time do Santos, né? Voltar a fazer aquela dupla de sucesso que fizeram lá em 2010, 2011. E isso não vai acontecer, não vai existir mais essa dupla de sucesso. O Ganso caminha e o Neymar também. E dizem também, né, que ele pode pintar no Vasco e também no Remo. Que dizem que os torcedores pedem, né, a chegada dele. Tanto no Remo como no Vasco. Vamos ver, né, onde ele vai pintar. Seria bacana ele no Santos do lado do Neymar. Já pensou, bicho, a velocidade no meio-campo? Ave Maria, uma explosão física. Puta desgrilha. Bem, eu finalizo esse vídeo por aqui, tá? Se chegou até aqui, valeu mesmo.